Obrigado, Carlos. É um prazer para mim poder participar desta forma. Realmente é bem mais fácil assim do que passar até 24 horas dentro de avião e aeroporto para poder chegar no Brasil. E agradeço essa oportunidade. E ser é, evangelista para o dispensacionalismo também não faz mal. É um prazer poder responder algumas coisas sobre esta pergunta também, porque na realidade tem muito a ver com a questão da salvação dos judeus. Muitas pessoas têm a ideia de que poucos judeus estão recebendo Jesus Cristo como Messias. E é verdade, a gente às vezes passa bastante tempo sem ouvir uma história dessa. Depende muito do seu local. Durante os nossos anos morando em Israel, tivemos total 15 anos lá. Não vimos muito progresso em termos de números. Houve bom crescimento e os números começaram, mas, por exemplo, quando trabalhei lá a primeira vez, mais ou menos no ano, eu creio que foi em 86 ou 87, houve um levantamento de dados querendo saber quantos judeus crentes em Jesus Cristo tinham dentro do país. Naquela época, a população total em Israel não passava de 4 milhões, mais ou menos, e eles consideraram um total de mais ou menos 2.000 judeus. Eu vou usar o termo que eles usam, judeus messiânicos. Esse termo não é perfeito, porque qualquer judeu que crê no Messias poderia ser conhecido como judeu messiânico. E tem que deixar bem claro que muitos judeus creem em algum Messias, só não creem que Jesus Cristo é o Messias. Mas os judeus salvos em Israel, no estado de Israel, costumam se chamar judeus messiânicos. E uma das razões principais, nós vamos ver com mais detalhe daqui a pouco, mas é porque o nome cristão, no contexto judaico, tem uma fama não boa. E é uma fama justa por causa da extrema perseguição que o cristianismo tem praticado contra judeus quase o tempo todo, nos últimos 2.000 anos. Então, não é estranho que um judeu salvo hoje não vai querer ser conhecido como cristão. E o termo que eles escolheram para si mesmo, então, é judeu messiânico. Então, quando uso este termo daqui para frente, vai entender que é um judeu crente. Nossa palavra em português é valioso nesse sentido, porque crente diz alguma coisa, também não diz tudo, né? Crente em quê? Muitas vezes, quando nós conversamos com alguém, eles logo vão para essa pergunta: crê em quê? Sim, sou crente em algumas coisas. Mas, em termos de evangelismo de judeus, os números em Israel têm mudado e muito rápido. Há 2 anos atrás, houve um novo levantamento de informações, de dados, e eles calculam que hoje em Israel tem aproximadamente 24.000 judeus salvos ou messiânicos. Então, de 2.000 para 24.000, durante esses poucos anos, parece ser um crescimento muito rápido. E realmente tem crescido rapidamente, mas em alguns casos também tem sido uma questão de judeu que era um crente secreto, alguém que não tinha coragem de falar publicamente ou aparecer publicamente como crente em Jesus Cristo, e hoje tem mais coragem para isso. Então, alguns destes provavelmente já foram crentes antes e só agora que estão sendo reconhecidos como tal. Mas veja bem, o número aumentou muito nos últimos 30 anos. Agora,
em termos da população mundial, nós temos também o cálculo é bem fácil de demonstrar que existem per capita mais judeus crendo em Jesus Cristo do que gentios crendo em Jesus Cristo. A população mundial de 8 bilhões, quando se compara com o número de gentios crentes, de não-judeus crentes, o número é resumido. Mas quando compara o número de judeus messiânicos com a população de aproximadamente 16 milhões de judeus, a proporção é bem mais elevada. Então, isso deve ser um assunto muito encorajador para nós que temos interesse em evangelizar os judeus. A pergunta, é claro, é por que evangelizar os judeus? E a primeira resposta é a mesma para toda e qualquer população, é pela necessidade espiritual deles. Eles carecem de Jesus Cristo como Salvador e, como qualquer descrente em qualquer parte do mundo, qualquer grupo étnico, nós devemos nos preocupar em transmitir o Evangelho para toda a humanidade, pois é a nossa grande comissão. Além da grande comissão, creio que existe também uma obrigação divina na nossa parte. O apóstolo Paulo, em alguns casos, um bem claro seria Romanos 1,16, diz que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus, primeiro para os judeus e também para os gentios. Esse primeiro para os gentios pode ser uma frase simplesmente histórica, cronológica, quer dizer, o evangelho foi primeiramente aos judeus no primeiro século, mas acho que não é exatamente o sentido que Paulo está usando. Eu acho que ele, pela sua própria prática, se bem que ele era o apóstolo para os gentios, aonde ele foi primeiramente para a sinagoga à procura dos judeus. E isso era e continua ainda uma boa possibilidade de uma tática, uma estratégia para evangelismo, porque os judeus nas sinagogas devem, pelo menos, crer no Antigo Testamento. E usando o Antigo Testamento como base para evangelismo sempre é uma boa ideia. E se a pessoa já estiver disposta a aceitar o Antigo Testamento, então é boa maneira de evangelizar. E Paulo praticava isso. Aonde ele foi, ele ia primeiramente na sinagoga, depois de uma ou mais semanas pregando o evangelho lá, ele foi para a prisão. Foi a prática comum dele através do livro de Atos. Então, eu creio que esta frase, primeiro para os judeus, diz alguma coisa a respeito do nosso plano ou da nossa estratégia para evangelismo também. Uma outra razão, mais uma razão, é o propósito de Deus para nós, os crentes gentios. Em Romanos capítulo 11, Paulo fala muito sobre os judeus e nos versículos de 11 a 15, ele fala sobre a possibilidade, até o objetivo que nós podemos ter de criar sede entre os judeus pelo seu próprio Messias. Ele até usa a palavra inveja lá, do judeu dizer, puxa, que é isso? Esse Messias é nosso, por que você está crendo nessas coisas? E realmente nós podemos criar um interesse, uma sede para aquilo que é bem judaico, a crença no Messias judaico. Queria falar mais um pouco também sobre algumas barreiras que nós enfrentamos em relação ao evangelismo de judeus. Algumas coisas o problema é nosso. Nós temos algumas ideias errôneas, muitas vezes, sobre os judeus, em termos de achar que são todos ricos ou
Ah, nós temos feito muitas piadas negativas contra os judeus. Nós temos uma certa mentalidade em boa parte do mundo. O cristianismo realmente tem sido uma das fontes, não o cristianismo bíblico, mas crentes cristãos, pelo menos, têm sido muito dado ao antissemitismo através dos séculos. Então, algumas dessas barreiras nós mesmos que criamos, e seria bom derrubar essas barreiras. Mas entre os gentios também há certas barreiras que dificultam o nosso evangelismo. Por exemplo, é a ideia de que cristianismo é para os gentios, judaísmo é para os judeus. E a melhor resposta para isso é que nem judeu nem gentio tem o entendimento, as respostas espirituais necessárias, além daquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia fala a mesma coisa para judeu como para gentio. Então, nós devemos procurar demonstrar que nem todo mundo gentil é cristão ou crente, da mesma forma que nem todo judeu é dado ao judaísmo, e a nossa questão não é uma questão de religião, e sim de conhecimento pessoal do Ser Supremo, de Deus, e do seu plano, e isso nós encontramos dentro da Bíblia. Na mentalidade de muitos judeus, eles acham que todos os gentios são cristãos e que todos são o mesmo. Então, eles aglobam, juntam todo mundo, os mormons, os católicos, todo mundo é a mesma coisa, é cristão. E é importante deixar claro que não é assim. E isso começa com uma definição da nossa própria fé. E daqui a pouco eu vou usar isso como um dos pontos. Uma das melhores maneiras de ter uma conversa com o judeu é dar o seu próprio testemunho. É o que nós encontramos nas Escrituras. E esse testemunho não precisa ser profundamente teológico. Basta dizer como o cego, antes eu não podia ver, agora eu posso ver. E às vezes a gente pode, através do nosso testemunho próprio, abrir essa porta mais um pouco. Eu tive 2 casos durante os nossos anos em Israel, onde enfrentei essa questão de todos os gentios são cristãos. Alguns acham que o Papa é quem manda em todo mundo. Então, se é cristão, tem que obedecer o Papa. E é evidente que nós protestantes não vamos concordar com isso, nem todos os católicos concordam. Mas alguns entendem alguma coisa da diferença entre católico e protestante. E o segundo caso que enfrentei uma vez foi e o Billy Graham, o seu Papa, o que é que ele diz? Na época o Billy Graham ainda estava vivo. Então, tem muito conceito errado a respeito do cristianismo para os judeus. E não acho que é valioso pular imediatamente para isso, mas deve estar pronto para dar algumas respostas quando essas perguntas surgem. Alguns vão dizer, nós judeus não precisamos do cristianismo, nós temos o nosso judaísmo e nossa moralidade é mais elevada do que os cristãos. E eu teria que dizer que, em muitos casos, não é longe da verdade. O tipo de cristianismo que o mundo tem visto, em muitos casos, é lastimável, é uma tristeza. E quanto mais você se aprofunda no conhecimento da cultura judaica, você vai ver que é uma cultura rica, boa, o sistema de valores é elogiável e é muito, muito atraente. Então, isso dificulta, é uma barreira para nós dizer, olha, venha para nosso lado que aqui é melhor, quando às vezes não é melhor. E nós temos que reconhecer isso. E outra vez, não é uma questão de religião, judaísmo ou cristianismo, é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo que faz toda a diferença.
muitos acham que todos os cristãos odeiam os judeus. E como é que eu posso, então, passar para o lado daqueles que perseguiram os judeus através dos séculos? Eu seria um traidor. E outra vez, às vezes nós temos que concordar. Nosso testemunho através dos 2000 anos não tem sido muito bom. Começando com vários dos pais da igreja. O Jerônimo era muito antissemita. Agostinho, extremamente antissemita. Crisóstomo, o Boca de Ouro, o grande expositor da Bíblia, não perdia a oportunidade para castigar os judeus. Thomas Aquinas, as cruzadas. Imagina a situação naquela época, e quando eles saíam da Europa, às vezes nem antes de sair da Europa, congregavam os judeus dentro das sinagogas e queimavam sinagogas em cima. E eles foram para as chamadas Terras Santas para liberar dos infiéis. Isso incluía muçulmano e judeu, e implantar o cristianismo político deles lá. Então, essa questão das cruzadas, você pode imaginar, eles, ao entrar em lugares de população judia, eles apresentavam a Bíblia numa mão e a espada na outra. Escolhe o que desejar. E hoje em dia, então, se um judeu ouvir alguma coisa sobre uma cruzada evangelística, não é estranho que eles vão ter uma ideia diferente do que nós temos com isso. O próprio Lutero, durante o período da Reforma, ele, de início, falou muito favoravelmente, porque ele achava que os judeus, tanto perseguidos pela Igreja Católica Romana, iam pular para o lado dele por causa da sua oposição ao catolicismo. E quando não pularam, ele começou a mudar, então, a sua política e ele foi extremamente antissemita, a um ponto de ser realmente uma vergonha para o evangelho, da maneira que ele tratou os judeus e da maneira que ele falou. E, infelizmente, então, chegando até em tempos modernos, a igreja luterana na Alemanha sustentava os projetos de Hitler. Não resistiam. É claro, e graças a Deus, tinha alguns indivíduos que resistiram, mas muitos acharam que isso foi o plano de Deus para continuar a punição do povo judeu que matou Cristo. Então, nós não estamos bastante longe desses eventos e desse tipo de pensamento para poder negar totalmente. E acho que nós precisamos mesmo... a primeira coisa que vou dizer em termos de como evangelizar é ser amigo, criar uma amizade com os judeus. Algumas outras barreiras... Uma o judeu vai lhe dizer: não me venha com a sua religião politeísta, eu só creio em um Deus. E eles acham que os cristãos creem em 3 deuses. E quero enfatizar este ponto. Nós devemos ter muito cuidado, mas muito cuidado em como nós explicamos ou como falamos da Trindade. Até, por exemplo, na fórmula do batismo, muitas vezes escuto: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Como é que podemos não terminar com 3 deuses quando falamos assim? Eu procuro ter mais cuidado com isso e dizer: eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, sem repetir o artigo definido, e indicando que esse nome tem 3 elementos, mas é um só nome, é um só Deus. E vamos ter muito cuidado de não, nas palavras e, pior ainda, nas ações, deixar a ideia de que nós cremos em 3 deuses. Isso seria uma teologia antibíblica.
Então, essa é uma dificuldade para explicar para o judeu, mas se você voltar para o Antigo Testamento, tem diversos lugares onde pode demonstrar que Yahweh e que ele tem filho e que às vezes os dois estão em comunicação e tem, é claro, vários lugares no Antigo Testamento que fala sobre o Espírito de Deus. Aí é outro caso mais de teologia do que de evangelismo dos judeus, mas tenha cuidado em não deixar nenhum pensamento de que nós temos em três deuses. Outro argumento é nossos rabinos não concordam que Jesus era o Messias. E vai ter que ajudar a pessoa a ver que não é uma questão de o que o meu rabino ou outros rabinos dizem, e podemos deixar bem claro, em termos de história, que tem muitos rabinos que creram em Jesus Cristo e que creem em Jesus Cristo hoje. Então, este argumento não é válido, quem crê ou quem não crê, vou contar os números, é uma questão do conteúdo da fé, da crença. Tem algumas outras barreiras nesta área, mas uma das coisas que nós podemos, sem querer, criar barreiras também, é no vocabulário que nós usamos. Tem algumas palavras que é muito comum, bem entendido entre nós, que para o judeu tem outro som, uma outra ideia. Já mencionei, por exemplo, essa ideia de cristão ou cruzada. Em vez de falar de cristão, talvez pode falar messiânico ou crente no Messias, ou alguma coisa assim. Eu evito, na medida do possível, usar o termo Velho Testamento, prefiro Antigo Testamento, e numa conversa com os judeus pode até ser a Bíblia hebraica. Se falar da Bíblia, eles creem no Antigo, mas não no Novo Testamento. E eles vão usar essa palavra, vão muitas vezes, eu creio a Bíblia, mas eles não incluem o Novo Testamento no seu entendimento. Então, nós devemos ter cuidado de entender isso e cuidado para não criar uma resistência desnecessária, falar do Antigo Testamento como se o Velho Testamento como se fosse uma coisa ultrapassada. Ultrapassada não é. Faz parte do plano de Deus e funcionou muito bem durante 3.000 anos antes de 2.000 anos antes de Jesus Cristo, antes do Novo. Também em relação à terminologia Novo Testamento, pode falar da Nova Aliança, que diz exatamente a mesma coisa, e é a frase que nós encontramos em Jeremias 31. Em hebraico, o Novo Testamento chama-se Habrit HaHadashah. Habrit, a aliança, HaHadashah, a nova aliança. E se for um judeu que domina o hebraico, este termo é menos agressivo do que Novo Testamento e é uma frase que também vem, então, de Jeremias e que deve ser mais ou menos entendível. Tive agora em janeiro em Israel e tive numa boa conversa com uma pessoa que conhecia algumas dessas coisas, mas não era crente. E ele disse, por que vocês chamam isso de Brit Hadashah? E falamos assim, porque é assim que a sua Bíblia fala, em Jeremias. Não diz coisa dessa. Isso aí não se encontra. Mas está lá. Então ele foi olhar e quando viu, abriu os olhos assim, aí logo começou a ler os versículos anteriores e posteriores para ver o contexto disso. Reserve isso na memória um pouquinho, porque é uma coisa muito importante no nosso uso da Bíblia, não tirar nenhum versículo, nenhum texto do seu contexto. E quando ele viu o contexto de Jeremias 31, parou de argumentar sobre o uso do termo Habrit HaHadashah. Procure evitar a palavra missionário ou missões.
a maioria dos judeus acham que qualquer tipo de evangelismo ou qualquer tentativa de converter alguém não é legítimo. Nós devemos deixar as pessoas na sua própria crença e não procurar forçá-los. E a razão dessa resistência é que eles têm sido muito perseguidos nesta área através da história da igreja. Então, em vez de me chamar de missionário ou usar este termo, a palavra hebraica que diz a mesma coisa é shaliach. Shaliach é alguém que é mandado. Então, a palavra apóstolo, em hebraico moderno, escrito no Novo Testamento, é Paulo, o Shaliach, Paulo, o apóstolo. E é um termo bíblico e muito legítimo para alguém que é missionário. Sou mandado por Deus e mandado pela minha igreja para transmitir este evangelho para outros. A palavra evangelho é complicado. A maioria dos judeus misturam evangélico com evangelismo e não se sabem a diferença nenhuma. Antes de sair de Israel, tive uma boa oportunidade com um grupo de mais ou menos 30 pessoas de explicar este assunto e comecei com a palavra evangelho, a palavra grega, e como esta é a fonte da palavra evangelho e o que significa essas boas novas. E expliquei a diferença entre evangelismo e evangélico, e no final diz, vocês querem saber o que é a essência do evangelho? E a esse ponto estavam prontos para escutar e usei simplesmente o caminho romano, Romanos 3:23, 5:8, 6:23, assim procedendo, dando o evangelho para eles entenderem. Evangelista, evangélico, crê nessas coisas e quer compartilhar com outros. Não necessariamente adotaram, mas escutaram a minha explicação. Outra palavra que é bom usar com cuidado é a palavra igreja. As igrejas, as congregações em Israel não usam este termo. Quando se fala de igreja não sei o que em Israel, isso tem a ver com o catolicismo ou com o prédio, alguma coisa assim. Então, a palavra que é usada entre os crentes em Israel é kehillah, congregação. E é menos ofensivo do que igreja, e outra vez, devido ao antissemitismo. Então, vamos passar para uma nova etapa, e a pergunta que faço é como posso começar em termos de evangelismo de judeus. E o meu primeiro ponto, como eu falei, então, cria primeiro uma boa amizade. Talvez algumas dessas concepções errôneas você vai ter que apagar através da amizade, da conversa amigável. Você vai poder ganhar uma oportunidade para o evangelho ser ouvido, ser escutado. Uma das maneiras para entrar em discussão, em conversa, e veja bem, eu nunca tive dificuldade em entrar numa conversa espiritual, até uma conversa profunda espiritual com judeus. Na minha experiência, eles gostam de conversar e gostam de falar da sua fé. E dentro de pouco estão fazendo perguntas sobre a minha fé. Então, uma maneira é fazer perguntas sobre assuntos judaicos ou contemporâneos. Falar sobre Israel imediatamente abre portas. Quando qualquer judeu sabe que morei em Jerusalém esses anos, imediatamente a porta está aberta para uma boa conversa. E eles têm interesse. Se já foram, então querem saber se você viu isso, se viu aquilo, se gostou isso, se gostou aquilo.
se nunca foram, aquele interesse, aquele desejo de ouvir mais é grande. Mas vamos supor que você encontra um judeu no emprego, no ônibus, qualquer coisa. Uma boa pergunta para iniciar é: você participa de uma sinagoga aqui perto? E recomendo a qualquer um visitar esta sinagoga, se puder. Foi uma das maneiras, ainda no Brasil, que abriu muitas portas para evangelismo antes de nós irmos para Israel. Começou em Recife, porque tem uma comunidade judaica bastante grande em Recife, inclusive a primeira sinagoga judaica no Novo Mundo foi ali em Recife, no Cais. E foi alguns anos atrás agora descoberto e tem uma restauração para o pessoal poder visitar. No caso, encontrei um senhor idoso, cujo nome era Salomão, em Recife, e ele me convidou para a sinagoga. Então, estava morando em Natal, mas quando ia para Recife visitar a minha mãe, aproveitei e consegui, então, assistir o culto na sinagoga, no sábado de manhã. E não sabia nada, não podia nem seguir as orações hebraicas, nem nada. Mas o senhor Salomão ficou ali, lado a lado, abrindo o livro, mostrando, explicando as coisas. E depois de algumas visitas, ele me convidou para a sua casa. Grande privilégio. E foi então que descobri a maior tristeza da vida desse senhor Salomão. Ele estava na Europa durante o Holocausto, conseguiu escapar, mas a sua filha não. E a sua filha foi para o Birkenau, campo de concentração, e foi grávida ao entrar lá. Anos depois, ela sobreviveu e contou essa história para o pai Salomão, mas lá dentro deu à luz e tentaram esconder esse nenezinho durante alguns dias. Colocaram dentro de alguns panos, fizeram tudo para as autoridades não descobrir, mas passando ali perto, um guarda ouviu o choro e foi lá dentro e arrancou a nenê das mãos da mãe. Ela, desesperada, triste, daqui a pouco o guarda voltou e estava com um prato de alguma comida quente e deu para ela para tentar consolar. E depois de comer, aí o guarda perguntou: gostou? E ela disse sim, e o guarda disse: pois foi a sua filha. E como é que eu poderia falar com este senhor Salomão com uma tristeza na vida tão grande assim? Foi depois a oportunidade de entrar no Evangelho e falar com o Salomão sobre o amor de Deus. Você pode perguntar, tem muita coisa a respeito da sinagoga, mas também em relação às festas judaicas, a Páscoa, o Tabernáculos, se são judeus, mesmo se não são muito religiosos, são provavelmente judeus em termos de cultura, então vão ter alguma observação. E você pode perguntar e, quem sabe, vai receber um convite para participar. Se é um judeu religioso, vale a pena também perguntar a respeito da sua prática, porque existe judeus ortodoxos, este é o nosso termo, eles mesmos se chamam judeus massoréticos, eles são os massoretas, massorati em hebraico. Isso quer dizer os tradicionalistas. Os massoréticos foi que produziram a Bíblia hebraica com a soletração e as vogais, e nós temos então o texto massorético, o texto tradicional.
Então, muitos judeus são tradicionalistas, outros não, ou menos, ou muito menos ainda. Então, existe 3 grupos principais aqui na América e já transplantado para outros países também, mas tem os ortodoxos, tem os conservadores e tem os reformados. Se não é uma perfeita comparação, mas podemos dizer como os nossos fundamentalistas, os ortodoxos, os evangélicos, quer dizer, os menos fundamentalistas, os conservadores, e os reformados dos judeus são os liberais. Isso seria uma ideia, uma maneira para nós entender talvez a diferença entre estes. Muitas vezes eles estão dispostos a explicar por que acreditam assim, por que não acreditam naquilo, etc. Sempre você pode perguntar sobre Israel. Qual a sua opinião sobre a terra de Israel? Sobre o que está acontecendo lá? Sobre o Netanyahu? Sobre qualquer coisa relacionada com a terra de Israel? E você vai terminar aprendendo muito através dos conhecimentos. Dentro da história moderna de Israel, você pode perguntar, e você acha que Deus teve parte, por exemplo, na Guerra de 6 Dias, ou na Guerra de Yom Kippur? Pode ver como é fácil, mais fácil mesmo, entrar numa conversação até profunda com os judeus dentro destas áreas. Agora, depois, deve passar para perguntas mais penetrantes. Por exemplo, você pode perguntar, você acha que pode ou que deve haver mais união entre judeus e gentios? Como poderia ser isso? Ou você pode perguntar, essa questão do Messias, acho que talvez a maioria, hoje em dia, não acredita mais numa pessoa, num indivíduo que é o Messias. A ideia dominante hoje é que o Estado de Israel, o governo de Israel, é que vai trazer a era messiânica, e que a nação de Israel que está permitindo a volta dos judeus para a terra. É a nação de Israel que está providenciando a proteção contra os inimigos. É a nação de Israel que vai resultar nesse período messiânico que almejamos. Eu tive algumas discussões que começaram assim, e uma das maneiras é dizer, olha, se tiver as coisas importantes para um reino, seria um rei, aqueles que são reinados e o reino, o local que vai acontecer isso. Então, como é que isso vai aparecer? Como é que vai acontecer em termos do Israel moderno? Vai logo entrar em muita discussão boa. Se você pudesse transmitir uma mensagem ao mundo cristão, qual seria? Essa pergunta pode render muito também no aprofundamento da conversa espiritual com um judeu. Lembrando sempre que nós não queremos só ficar na conversa sobre Israel e judaísmo e festas judaicas. Nosso propósito é levar esta discussão para o poder de Deus, para transmitir, para converter a alma, para responder às necessidades do indivíduo. Então, nós devemos levar esta discussão para o Evangelho. Talvez não na primeira, nem na segunda, nem na 10ª ocasião. Mas devemos proceder nesta direção para poder, então, transmitir o Evangelho para estas pessoas. Então, algumas
sugestões básicas em relação a esse evangelismo é de preferência, homem falar com homem e mulher com mulher. No nosso mundo moderno não é essencial isso, mas especialmente numa situação mais tradicional judaico, ainda eles mantêm essa distância. E é melhor, então, o homem evangelizar homem e mulher evangelizar mulher. É importante falar com a pessoa individualmente, em vez de estar numa situação de várias pessoas onde vão todos de vez lhe atacar. Vão pensar que tem que defender alguma coisa e não querem demonstrar uma fraqueza em escutar ou perguntar esse cristão. Então, eu prefiro conversar com indivíduos mais cedo, mais tarde. Isso pode e deve levar para uma boa discussão com a família, mas é melhor iniciar com um indivíduo. Procure falar de um ponto de vista judaico. Quer dizer, quando se trata do Antigo Testamento, quando se trata do sentido das festas judaicas. Por exemplo, domingo passado foi dia de Pentecostes, mas esse termo Pentecostes é uma palavra cristã e realmente é uma festa importante para nós, porque foi o início da igreja no dia de Pentecostes, lá no primeiro século. Nós temos, em hebraico, chama-se Shavuot, ou a festa das semanas, e vindo 50 dias depois da Páscoa. Deve procurar entender bem esses assuntos teológicos e espirituais do ponto de vista de um judeu, para poder conversar e não criar outras barreiras. Não deve empurrar demais nos primeiros contatos. Isso seria natural, normal com qualquer pessoa, mas devido à resistência judaica ao evangelho, é mais importante ainda continuar com essas discussões, levando eles a fazerem perguntas. Não deve continuar perguntando ou conversando enquanto há interesse, não deve forçar a discussão. Na medida do possível, sempre deve terminar numa boa nota, no alto, e não dentro de um argumento bravo. Nunca deve levantar a sua voz em argumento. Isso também seria evidente com qualquer descrente, mas não deve tentar convencer alguém na base dos seus argumentos. Este é o trabalho do Espírito Santo. Ele vai levar as suas palavras para criar convicção, e as suas palavras devem ser as palavras de Deus. Então, sempre deve utilizar as Escrituras no Evangelho. Tenha muita certeza dos seus fatos. Se você vai citar um rabino ou falar de alguma posição doutrinária do judaísmo, deve fazer o seu dever de casa e documentar e saber o que está dizendo. Deixa eu contar uma história a respeito onde aprendi uma lição. Em Salmo 2, diz: beijai o filho. E algumas versões, em vez de filho, tem a palavra lá pureza ou alguma coisa semelhante. A palavra é uma dificuldade dentro de Salmos, porque a palavra é bar, com R, e não é ben, que seria filho em hebraico. A palavra bar é uma palavra aramaica para filho. Então, por exemplo, você já ouviu falar do bar mitzvah? Este seria o filho do mandamento.
usa-se um termo aramaico, bar, mas no hebraico seria ben. Então, como é que nós temos uma palavra em aramaico em Salmo 2? Nós temos aramaico em Esdras e Daniel e tudo isso, mas uma palavra única no meio de dos Salmos, realmente é estranho isso. Mas é mais estranho ainda o sentido de beijar pureza. Pode ser uma figura de linguagem, alguma coisa assim, mas não cabe bem dentro daquele contexto. Então, um certo rabino acho que é do 13º século, Ibn Ezra, no seu comentário sobre este versículo, ele diz a razão que diz lá bar pen, em vez de ben pen, a palavra bar, filho, pen é para que se não. Então, beijai o filho para que ele não fique zangado. Então, citei isso. Tive uma boa discussão uma vez com um rabino e durante a conversa eu falei o seu próprio rabino Ibn Ezra diz que a razão de dizer bar pen é porque ben pen seria uma assonância no ouvido hebraico. Agora, todo hebraico é assonância nos nossos ouvidos, mas este foi o argumento dele, explicando por que tem uma palavra única em aramaico naquele salmo. E o rabino diz, negativo, nunca ele disse uma coisa dessa. E, puxa, eu fiquei meio sem jeito, porque eu tinha lido isso em muitos livros. Quase não existe comentário sobre Salmo 2 que não menciona o Ibn Ezra. E realmente, usando um argumento rabínico do Ibn Ezra, fecha o negócio quase sempre para qualquer judeu. Ele me desafiou. Então, passei a próxima semana inteira e pouco dormi, pesquisando, procurando. Fui na Universidade Hebraica, perguntei em tudo que é canto e não encontrei esta citação, só em livros cristãos sobre Ibn Ezra, sobre Salmo 2. Até eu estava morando em Israel na época, eu até liguei para amigos doutores aqui na América que eu podia perguntar e todos disseram mesmo, eu tenho certeza que ele falou, mas eu não sei onde é que está isso. Então, voltei na outra semana para o rabino e admiti, disse, olha, eu creio que ele falou, mas realmente eu não podia encontrar, não posso documentar. Aí o rabino deslizou um pouco, ele disse, olha, eu sei por quê. É porque, na realidade, estava escrito assim no seu comentário, mas nós temos apagado isso. Temos procurado no mundo inteiro qualquer cópia desta edição e temos destruído, e na nova edição do Ibn Ezra foi extraído esta citação. Olha, foi um alívio, porque realmente estava pronto para perder uma boa discussão ali, e não sei por que ele admitiu, porque não tinha necessidade de admitir para mim, mas descobri a importância de ter certeza daquilo que estou falando. Seja um bom seminarista e coloca nota de rodapé e faz a documentação na bibliografia. Só mais 2 pontos nessas sugestões básicas ainda. Número 1, número 8 já na lista, não sei se a sua lista concorda com a minha, mas o próximo é lembre-se que a oração é a sua arma secreta. Não é da sua responsabilidade converter ninguém. Isso compete ao Espírito Santo. Então, devemos falar com o nosso Deus e rogar pela salvação de Israel e para esses amigos judeus. E concluir como eu iniciei, ame-os, continua amando. Às vezes as suas discussões vão ser quase violentas, mas vale a pena.
e deve continuar e continuar demonstrando esse amor para eles. Agora, uma próxima área é como devo usar a Bíblia na evangelização. E o meu primeiro ponto aqui seria: seja confiante no seu uso da Bíblia, porque é a palavra de Deus que é o poder de Deus para transformar corações. E é o material que o Espírito Santo usa no evangelismo de qualquer indivíduo. Então, tenha plena confiança na palavra de Deus de usar. E isso inclui o Novo Testamento também. Não deve evitar o uso do Novo Testamento. E tem duas maneiras. Uma é simplesmente pedir. Eu posso lhe mostrar o que diz aqui o Novo Testamento. Eu tive com outro rabino uma vez um caso bem interessante, e estava, nem me lembro mais o assunto, mas nós estávamos debatendo algum versículo no Antigo Testamento, e ele estava dando a sua explicação e chegou ao ponto de dizer: você não vai nem acreditar o que é que diz o Novo Testamento sobre este assunto. Aí parei. Daqui a pouco ele diz: não, me diga. Uma vez que ele pediu, eu podia explicar. Mas geralmente só pedindo licença, permissão para mostrar, estão abertos para isso. E se não, você ainda pode usar o Novo Testamento sem abrir a palavra e colocar debaixo do nariz dele. Você pode simplesmente falar, pois a palavra de Deus, não o livro em si, mas a palavra de Deus é o que muda corações. Quando há possibilidade, é bom utilizar a Bíblia da outra pessoa. Deixar eles abrirem, se eles sabem aonde procurar alguma coisa, e deixar eles lerem na sua Bíblia. Eu tive em São Paulo uma experiência uma vez. Os judeus, quando terminam o serviço militar, geralmente gostam de fazer uma viagem em algum canto exótico do mundo antes de ou entrar no emprego ou se casar e começar a vida. Então, recebemos muitas vezes judeus que vieram para visitar o Amazonas, ou eles gostam de ir nas Himalaias, ou qualquer coisa assim. E, vez por outra, algum aluno meu lá em São Paulo encontrava na rua e logo começaram a falar: meu professor gosta de Israel, ele tem ido lá. E daqui a pouco eles levavam para o seminário, e tive uma boa conversa com esses jovens. Então, um destes recebeu o convite de vir para minha casa e ficou uns 2 dias conosco. E na manhã seguinte, no café da manhã, abri a Bíblia para ler e entreguei para ele. Disse: olha, você tem muito mais facilidade de ler o hebraico, por favor, pode ler aqui. E o texto que dei foi Salmo 22, que é um salmo bem messiânico, e fala sobre a crucificação e outras coisas. Então, ele leu lá, foi muito bonito, e daqui a pouco ele disse: ei, de quem é essa Bíblia aqui? Isso aqui é a Bíblia de cristão? Ele foi tentando abrir e estava lá, a Bíblia hebraica, e ele ficou surpreso que estava escrito assim naquele texto. Aí eu perguntei: mas por quê? E ele disse: mas é porque isso fala de Jesus Cristo. Eu não tinha nem falado isso. É claro, foi a minha razão de escolher esse salmo, mas eu não falei nada de Jesus Cristo. Ele simplesmente leu a salmo e chegou a essa conclusão ao ler. Então, lendo da sua própria vida, da sua própria Bíblia, é uma boa maneira para ajudar outra pessoa a observar e, quem sabe, mudar o seu pensamento. Em termos gerais, e eu digo isso para evangelismo de qualquer um, geralmente é melhor usar poucas referências e não ficar pulando muito na Bíblia. Eu, por exemplo, quase sem exceção, quando estou evangelizando alguém gentil, eu utilizo o caminho romano.
É tão simples, tão direto, basta começar com 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Deus prova, 5:8, demonstra o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. 6:23, o salário, o pagamento do nosso pecado é a morte. E você pode proceder, então, com 10, 9 e 10, e o Evangelho está aí. E eu explico, olha, tem esse livro inteiro que fala desses assuntos, e eu posso ir para alguns outros lugares, se tiver perguntas, estou disposto a isso, mas estou escolhendo estes pela ordem, para você ver o argumento que está aqui no livro de Romanos. Então, procura fazer a mesma coisa no evangelismo de judeus, não ficar pulando muito. Depois, e em outras conversas, e quando eles começam a fazer perguntas, sim, pode ir para qualquer lugar. Mas nos primeiros contatos, é melhor usar poucas referências. Isaías, repleto do Evangelho. E você pode usar, fazer o seu próprio plano, o seu caminho de Isaías, como o plano, o caminho romano. Isaías 53 é muito bom, e pode ficar parado só naquele capítulo, mas deve se preparar para isso, porque o 53 não é muito fácil de explicar na primeira ou segunda ocasião. Talvez você já ouviu falar que os judeus não leem a Isaías 53. É verdade, porém, tem que ver o resto do argumento também. Nas sinagogas, eles leem o Pentateuco, os primeiros 5 livros, todo ano, e tem um plano dividido para cada semana, uns 3 até 5 capítulos, e eles vão ler todo o Pentateuco. Este chama-se a leitura da Torá. Em seguida, e isso depende um pouco se é ortodoxo ou não, mas em seguida eles têm uma leitura que chama-se Haftorah. Estes são seleções dos profetas que acompanham, talvez alguma ideia semelhante ou por qualquer razão, que acompanham a leitura da Torá. Agora, nessa leitura do Haftorah, pode ter 2, 3, 5 capítulos dos profetas. Mas eles não leem os profetas inteiros. São seleções apenas. E é verdade que na Haftorah, nas leituras dos profetas, eles não leem Isaías 53. Porém, eles leem os capítulos até 52, pulam em 53 e recomeçam com 54. Então, realmente, tem propositadamente que eles pulam o Isaías 53. E o resultado é que muitos judeus não conhecem, não sabem o que está escrito lá. E é uma maneira, lembra-se daquele jovem que veio na nossa casa e leu o Salmo 22, na manhã seguinte, que ele passou 2 noites, eu perguntei se ele pudesse ler Salmo 53. E ele ficou mais convicto ainda quando leu aquele texto de que estava falando de Jesus Cristo. O Salmo 53 é um dos melhores folhetos que existem para evangelismo judeu. E se você procurar lá no Petzar Shalom, em São Paulo, eu tenho certeza que pode adquirir, porque eles publicaram milhares e milhares. É o simples texto de Isaías 53, mais nada, e na capa do folheto diz de quem fala o profeta. Vai lembrar que isso vem diretamente do livro de Atos, né? Quando o eunuco estava lendo o profeta e Filipe chegou a conversar com ele e ele perguntou de quem fala o profeta. Então, tenho usado este folheto muitas vezes, sempre que eu for numa sinagoga, ou quando eu ia lá no Muro de Lamentações, levava alguns destes e deixava em lugares discretos para o pessoal
vê. Lá no Muro de Lamentações, várias vezes eu deixava assim em cima de uma mesa, algum lugar ali, e fiquei assim distante, olhando, e vi alguém ver aquele folheto, olhava para os lados e colocava no bolso e levava para casa. Então, lembre-se sempre que é a palavra de Deus que é vivo e eficaz e que pode transformar a vida dessas pessoas. Sempre que usar um texto, explique o contexto. Tenha cuidado de não tirar algum versículo do seu contexto, isso é criminoso em qualquer sentido, mas especialmente se estiver usando o Antigo Testamento como judeu. Especialmente no caso de profecia, é bom indicar quando esta profecia foi dada, se já foi cumprida ou não, e procure demonstrar. Veja bem, esta é a maneira do Novo Testamento. Quase todas as pregações que nós temos lá, no livro de Atos, quase todos seguem esse formato de silogismo. Tem o A mais B, então C. Então, lá, quase toda a pregação diz o Messias ia ser assim, 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 ou ia fazer isso, aquilo, outro. B, Jesus Cristo foi assim, ou Jesus Cristo fez aquilo. C, conclusão, Jesus Cristo é o Messias. E é uma boa maneira de evangelizar um judeu. Mostra a profecia e seu cumprimento. E agora é a hora de entrar no dispensacionalismo. Este é um dos nossos pontos. Todas as profecias já cumpridas, sem exceção nenhuma, todas as profecias já cumpridas foram cumpridas literalmente, ao pé da letra. Então, a minha conclusão legítima é todas as profecias ainda não cumpridas vão ser cumpridas literalmente. Por isso que eu não posso ser amilenista, não posso alegorizar ou espiritualizar as palavras das Escrituras. Então, esta é uma boa coisa para levar na memória no evangelismo de judeus. O literalismo das Escrituras é nosso favor no argumento sobre Jesus ser o Messias. Lembrando as coisas que já falei também em termos do seu vocabulário, não utilizar palavras que vão ofender ou vão criar uma resistência desnecessária. Bem, ultrapassei o meu tempo, mas talvez alguém vai ter algumas perguntas. Estou disposto a responder na medida do possível. Infelizmente eu acho que é uma das coisas que eles têm mais dificuldade em explicar do que qualquer outro. Porque, segundo a teologia deles, não era para ter Israel, não era para ter um grupo distinto de judeus, não era para ter nada assim, em termos de história moderna, ser cumprimento de profecias ou nos levar mais próximo aos tempos finais. E como é que eles vão encarar, como é que eles vão explicar o Estado moderno de Israel? Eu acho que é motivo de vergonha para muitos da teologia reformada que querem
colocar a igreja no lugar de Israel. Tive uma experiência uma vez com um comentarista muito bem conhecido, e ele logo, onde eu for, sempre a conversa gira em torno de Israel mais cedo ou mais tarde, e ele soube que estava morando lá durante algum tempo. Aí eu perguntei a ele qual é a posição de Israel em termos da Bíblia. Ele diz, não, Israel, os judeus, não é nada diferente dos japoneses ou brasileiros ou qualquer outro. Isso já é. Aí eu perguntei em termos do futuro, porque o livro de Apocalipse, por exemplo, e muitas vezes no Antigo Testamento fala sobre um futuro para Israel. Aí eu falei, olha, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, até descreve as 12 tribos, 12 mil de cada tribo, para compor os 144 mil. Quem são estes? E ele diz, não, isso é só para expressar a diversidade enorme que há dentro da igreja. Seria muito bom se eu tivesse pulado para outra pergunta, mas não. Na minha imbecilidade, eu perguntei, então são os presbiterianos, os metodistas, os luteranos. Ele girou os olhos assim e me deu as costas e não conversou mais comigo. Isso foi se eu dissesse o nome dele, todo mundo ia conhecer. Um comentarista bem conhecido, alto nível. Essa era a melhor a resposta que ele podia me dar. Admito que foi um pouco inconveniente na minha pergunta, mas se ele não pode ter alguma resposta melhor do que isso, eu não temo essa teologia. Essa teologia não tem fundo. E como falei a semana passada com o Robério, este assunto realmente é uma coisa que nós devemos segurar bem e avançar, não deixar calado, porque o amilenista, o reformado, não pode interpretar o Antigo Testamento de uma forma literal. Simplesmente não pode, porque cada vez que fala sobre Israel, ele tem que dizer, não, isso é a igreja. Quando fala sobre Jerusalém, tem que inventar outra. Quando fala sobre o trono de Davi, aí é outra coisa. Quando ele fala sobre o reino do Messias, já é outra coisa. E não posso engolir essa. Não tenho ideia do número. Eu sei que, como em muitos países, qualquer pessoa com qualquer deficiência, a tendência é escondê-lo, não deixar sair ao público. Então, isso existe também em Israel, infelizmente. Na igreja do Menno Kalischer, tem tido alguns que frequentam e eles têm um tradutor para os surdos lá. Eu acho que Israel, em geral, está mais avançado do que muitas nações. O Jornal Nacional e qualquer programa dessa natureza vai ter uma figurazinha ali no cantinho traduzindo. Mas não tenho ideia da estatística.
Teria que verificar com a leitura do Haftorah. Eu sei que mais ou menos a metade de Isaías é lido. O resto está aí. Tem alguns judeus que estudam igualmente como nós estudamos a palavra de Deus, mas que não faz parte da leitura semanal durante o ano. É só verificar na leitura do Haftorah se consta lá ou não. Eu acho que não, porque a minha impressão é que é mais a segunda metade de Isaías que aparece na Haftorah. Talvez vai depender um pouco da sinagoga, mas em geral a porta está aberta para qualquer um. É para homem, não para mulher. Nas sinagogas mais liberais eles têm uma ala, um espaço para as mulheres e pode entrar lá e observar, mas em qualquer nível de ortodoxia toda a leitura da Bíblia, todas as orações públicas são feitas por homens. E basta entrar. Nos outros 6 dias da semana, o judeu coloca o seu chale de oração. No sábado, não, a não ser que seja um jovem, alguém que não é casado ainda. Então, você não precisa se preocupar com isso. Em termos de cobertura da cabeça, o kippah, o yarmulke, eles vão ter uma caixinha ali na entrada, onde você pode pegar e é só colocar uma na sua cabeça. Melhor, é claro, seria conhecer alguém e sentar lado a lado para eles acompanharem e lhe ajudar. Eu fui uma vez, logo no início do meu conhecimento dessas coisas, foi numa sinagoga no estado de Ohio, Cleveland. E quando entrei, se você for judeu, eles vão querer lhe convidar para fazer uma das leituras. São 7 leitores. Tem um Cohen, alguém que é da família sacerdotal, um levita. Então, se o seu sobrenome é Cohen, ou alguma coisa assim, ou Levin. Então, as primeiras 2 leituras são alguém desses 2 grupos. Mas tem mais 5 leituras que são distribuídos entre os homens que estiverem próximo. Tem que ter o minyan, que é 10 pessoas presentes para poder ter orações públicas. Não é necessário a presença de um rabino. Esta é ele pode ser contado com um dos 10 homens, mas ele não ele não preenche o mesmo papel do pastor de uma igreja. Então, entrei nessa sinagoga e alguém veio me perguntar o meu nome. Depois eu descobri por quê, mas eu falei Randy Cook. Não ajudou. Randy, tá, esse não é nome hebraico. Cook, pode até ser. O primeiro rabino mor de Israel foi Rabino Cook. Então, quem sabe, talvez ele é judeu. Aí ele continuou assim perguntando, aí descobri, não, ele está querendo saber se eu sou judeu ou não. Então eu falei, não, eu não sou judeu. Mas tudo bem, fica tranquilo, pode assistir, mas eles não vão lhe convidar para fazer uma leitura. Aí depois, no caso, foi uma sinagoga pequena e não recebiam muitas visitas, e esse gentil, porque ele está aqui. Então, eles queriam ainda me honrar de alguma forma como visitante e me convidaram para segurar a Torá enquanto eles fechavam e colocavam a capa e guardavam de novo na arca. E foi realmente um grande privilégio ser convidado para isso. Depois, eles têm, no caso foi no fundo da sinagoga, às vezes lá atrás, mas tem uma mesa com o vinho e o pão para fazer a cerimônia para concluir. Não é como o nosso ceia, mas eles vão participar. Isso significa que
agora o sábado iniciou. Então, assim que concluiu aquela cerimônia, eles começaram a perguntar: e quem é você? Por que você está aqui? Por que perguntas assim? Eu me senti como Daniel na cova dos leões e não tinha preparado para isso. Estava lá sozinho, não conhecia ninguém. Creio que foi Deus que colocou a palavra certa na minha boca, porque a primeira coisa que veio à mente foi: eu sou um cristão sionista. O que é isso? É oxímoron. Como é que cristão pode ser sionista? Aí, perguntas, e daqui a pouco eu estava ali no fundo da sinagoga explicando o que é ser crente em Jesus Cristo e crer no Estado de Israel e que é de direito o país deles. Que privilégio foi! Eu não podia preparar para isso. Foi tomado de surpresa com essa situação. Mas falei do caso em Recife e outros casos onde visitei numa sinagoga, sempre foi muito bem aceito, sempre deu oportunidade para conversar com alguém. É claro, deve respeitar, deve entrar para aprender. Sim, agora esteja pronto a responder o que significa isso. Tá, para começar, não se chamam igrejas, como eu falei antes, o nome que eles usam é Kehillah, que é congregação. O termo igreja tem um outro sentido dentro do judaísmo. Quando estive morando lá, a primeira vez que foi, em 86, no país inteiro só encontrei mais dois irmãos, éramos três, que éramos crentes em Jesus Cristo, dispensacionalista no nosso abordamento da Bíblia e não carismático. Existiam outras congregações carismáticas e etc., mas só três. Na época, tinha mais ou menos 30 congregações messiânicas no país. Hoje em dia, são mais de 200. Na época, tinha na base de 15 a 30, 35 pessoas, geralmente no máximo. Hoje tem várias congregações de 200 até 300 pessoas. Então, realmente está crescendo e muito. A igreja do pastor Menno Kalischer é uma das maiores e mais potentes no país todo. Eles não temem no evangelho dos judeus lá, abertamente, nas ruas. Eles têm feito um bom trabalho lá. Então, está crescendo bastante no país de Israel. Absolutamente sim. Não sei quantos, mas eu acho que talvez o número significativo, talvez o caso mais famoso é o Elie Wiesel. Elie Wiesel foi um filósofo, escritor, bem conhecido, faleceu agora, acho que talvez 2 anos atrás, mas ele saiu do Auschwitz-Birkenau um ateu que fala sobre Deus. Ele, ele seria um desses que diria: eu não creio em Deus, graças a Deus. É um caso estranho, mas afirmava intelectualmente ser ateu.
por outro lado, Zvi Kalisher, o pai de Meno, saiu do Holocausto e encontrou Jesus Cristo como seu Salvador. E tem esses dois extremos. Entre judeus não crentes, sobreviventes do Holocausto, muitos foram tão profundamente atingidos que eles não podiam expressar nenhuma fé em Deus. Talvez não fossem ateus, mas não estiveram ao ponto de poder falar sobre Deus. E realmente, muitos deles não falaram nada da sua experiência. Até nos anos mais recentes, muito mais hoje, realmente são poucos ainda que estão vivos, mas nos últimos, diria, 15, 20 anos, estão falando mais abertamente. A atitude é, olha, esse negócio vai ser esquecido. Se eu não falar, ninguém vai falar. Então, abriram bastante de falar. E, com frequência, essa questão de fé tem sido frequente. E é verdade, eles acharam que Deus tinha desaparecido naquela situação. E não é difícil a gente imaginar isso. Nós não passamos por essa experiência para dizer que eles não deviam ficar com esse pensamento. Eu fui visitar Polônia uma vez, e foi no mês de janeiro, e visitei 3 dos campos de extermínio. O frio foi tão horrível, tão violento, que quase não aguentei. Acho que se eu tivesse lá, num desses campos, eu teria morrido só com frio. Imagina, então, o resto do sofrimento que eles passaram. A vida não foi nem vida deles. E aqueles que sobreviveram ficaram tão profundamente abalados que poucos encontraram fé em Deus depois do Holocausto. Com exceção do Holocausto. Mas os judeus hoje dizem que cada vez que os gentios tentam nos apagar, nós ganhamos outro feriado com mais comida tradicional muito boa. Então, tem a Páscoa, o Faraó, tem Purim, quando procuraram exterminar os judeus na época da Rainha Esther, e eles gostam das suas festas e da sua comida. Tá, esses números se tratam de Israel, não do mundo. Do mundo não tenho números, mas deve ser semelhante. Em termos de Israel, acho que tem 3 razões. É o evangelismo. E igrejas como de Meno Kalisher estão alcançando muitos. O Meno, por exemplo, cada 3, 4 meses, eles compram toda a propaganda nos ônibus da nação inteira. Então, tem uma companhia nacional de condução e nas laterais dos ônibus, eles colocam propaganda. Eles produzem uma coisa profissional, colocam ali e geralmente são 2, 3, no máximo 4 dias, ficam rodeando o país inteiro. E vai ter lá o que está acontecendo no mundo, ou uma questão profética, ou às vezes coloca o nome Yeshua, Jesus, e o número de telefone, um site, para o pessoal entrar em contato. Quem entra em contato e aceita, eles mandam uma Bíblia com o Novo Testamento. E para quem aceita,
eles fazem uma ligação e ou uma visita pessoal. E tem tido muito, mas muito sucesso com isso. E outros grupos, algo semelhante. Então, um motivo desse crescimento de número é o evangelismo. Outro seria judeus que talvez durante algum tempo já creram de alguma forma dentro de si, mas não tiveram coragem de ser reconhecido. Talvez, e é verdade, né? E conheço alguns casos da pessoa ser expulsa da família, perder trabalho. Um jovem, por exemplo, que veio a procurar ajuda, ele foi expulso da casa do seu pai por causa eles tiveram até um funeral, dando a entender que esse filho agora está morto, ele não existe mais. E uma terceira explicação, tem tido também judeus de outras nações, crentes lá no exterior, que chegaram em Israel. Por exemplo, entre os muitos judeus que vieram da União Soviética, a antiga União Soviética, foram crentes antes de chegarem em Israel. Isso tem aumentado o número também. Agora, isso é complicado, porque, segundo a mentalidade judaica, se você crê em Jesus como Messias, não é judeu. Independente de qualquer outra coisa, isso já você é um traidor, não faz parte da nação. E tenho um caso de um amigo meu que chegou em Israel, crente em Jesus Cristo, e chegou a hora de encher a papelada lá, e estava nome, endereço, tudo isso, e a pergunta, qual a sua religião? E ele sabia, se colocasse lá cristão, não ia ser aceito. Então ele foi lá no balcão e disse, olha, eu estou aqui com a dúvida de como devo responder aqui. E a mulher perguntou, a sua mãe é judia? Sim, então coloque judeu. E ele sabia que podia colocar essa palavra, mas podia ser entendida de uma forma diferente. Minha religião é judeu, não exatamente, mas ele voltou e disse, olha, ainda tenho uma dúvida aqui a respeito dessa pergunta. Ele disse, a sua mãe é judia, pois coloque judeu. E terminou colocando e foi aceito. Foi na época que nós saímos de Israel, mais ou menos uns 12 anos atrás, teve 4 casos de judeus messiânicos, e faz parte do problema aqui a definição, mas judeus messiânicos que vieram do exterior querendo entrar em Israel, e todos 4 foram rejeitos. E no caso, as respostas que eles deram faz parte do problema, né? Em alguns casos, nós não iríamos querer apoiá-los, porque por exemplo, não acreditava na Trindade, cria que Jesus era o Messias, mas não cria na Trindade, então é salvo? Eu diria que não. E para eles ganharem a cidadania como judeu messiânico, sem ser um crente genuíno, eu não poderia dar o meu apoio. Então, é muito, mas muito complicado. E, olha, periodicamente, cada 6 meses, 1 ano, 18 meses, tem uma discussão de novo no Knesset, no parlamento de Israel, quem é judeu. Ao nosso ver, parece simples. Que pergunta é essa? Quem é judeu? Mas o problema é que alguns querem definir em termos de religião. Se você segue o judaísmo ortodoxo, você é judeu. Outros vão dizer, não, eu não creio nisso, mas eu sou judeu. Então, alguns querem dizer, se você pratica as festas judaicas ou a cultura judaica. No final, a única definição que tem passado sempre se a sua mãe for judia, você é judeu.
Então, nem pai, porque você pode não saber quem é o pai, mas todo mundo tem uma mãe única. Se conhecer ou não, é coisa que pode ser conhecida. Então, se a sua mãe é judia, você é judeu. Fora isso, nenhuma outra definição. Tem alguns que dizem, você quer ser judeu? Você sabe o que significa isso? Sabe o que vai sofrer sendo judeu? Se você quer isso, por favor, venha para cá. Seria uma alegria lhe receber. Então, entre esses extremos, há uma complicação até na definição de judeu. Ah, eu considero a cultura judaica superior a outras culturas. E foi uma das coisas que me atraiu a Israel. Eu gostaria de descobrir que eu sou judeu. Já procurei a possibilidade. A minha família escapou da Polônia em 1904, mais ou menos. Mas eu não pude nunca provar a minha genealogia judaica. Também, as genealogias na Polônia foram destruídas. Eu sei que a família veio de Poznan e o nome da minha bisavó foi Tabaca, e descobri que havia tabaconista judeu em Poznan, na antiguidade, mas não posso fazer a ligação. Então, chegou ao ponto de não ser necessário procurar mais isso. Estou satisfeito de quem eu sou, ou talvez quem eu não sou, mas eu gostaria de ter o privilégio de participar desta nação, porque acho tão elevado, tão elogiável. Em termos de deficiência, talvez estou cego, mas na realidade eu não vejo isso. Eles são muito argumentativos, mas eu sou argumentativo. Talvez a razão de eu ser judeu, não sei. Eles, olha, tem muitas pessoas que acham que eles são todos ricos. Isso simplesmente é um mito, não é verdade. Às vezes parece, mas não é por causa da quantidade de dinheiro, é porque os pais cuidam de cada filho para estabelecer o filho num negócio, para ele não passar por necessidade, muito mais do que outras nacionalidades. Essa questão de judeu rico existe aqui na América, cada ano, uma lista dos Fortune 500, os 500 mais ricos no mundo. E sempre tem 3, 4, 5 judeus ali na lista, mas nunca são os mais ricos. Por sinal, nos últimos 25 anos, quase todas as primeiras posições são árabes. Ou um tal de Bill Gates, ou alguns desses icões, mas judeus não. Eles não constam um número maior do que qualquer outro grupo étnico nessa lista. Então, é um mito, e muito mais ainda o mito de que eles estão controlando o sistema financeiro do mundo, aquele dos protocolos dos Filhos de Sião, que é um livro forjado, publicado no Brasil e em todas as outras línguas e nações, e tem sido tanto repetido, é pura mentira. Não tem outra expressão. Então, eu não. Uma característica de judeus, muitas vezes, além de ser argumentativo, é ser muito direto, o que é chocante para muito brasileiro e para todo mundo, mas eles realmente são muito diretos
Tem até uma palavra Yiddish que expressa isso, é chutzpah. Tem muito chutzpah. Mas cheguei ao ponto de apreciar essa característica. Eu não aprecio muito a pessoa que fica assim deslizando sempre, não vai falar diretamente, não vai dar a resposta, que sempre quer dizer aquilo que vai agradar. Eu não respeito isso. Então, o chutzpah judaico, na minha opinião, é uma boa qualidade, mas é chocante para algumas pessoas. Isso afeta, por exemplo, condução de carro no trânsito, mas eu já vi algum brasileiro com chutzpah também, nesse sentido. Rins. Sim, não posso dizer que conheci, mas ele chegou no seminário quando era aluno e pregou, e o assunto, um dos assuntos dele era a questão de perseguição e como sobreviver. A filha dele, Natasha. Natasha, ela veio também visitar no seminário algumas vezes. Mas não tem qualquer notícia dela. Não, faz anos já. Ele, tenho certeza que já faleceu, mas Natasha, não sei. Deve ter casada e não sei. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existe um filme sobre a vida dele. Pode ser encontrado no YouTube. Muito legal. Bem, Mateus foi colocado por primeiro, mesmo que não foi o primeiro a ser escrito, porque dá aquela ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, a aliança. Então, Mateus, mais de 20 vezes, faz uma citação do Antigo Testamento, e isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o profeta falou. Aí vem a citação. Então, Mateus seria uma boa maneira de iniciar. O livro de Hebreus foi escrito para a congregação judaica no primeiro século, que já estava enfrentando a perseguição e estava com a tentação de desviar. Apocalipse, por falar de profecia. Pode começar em qualquer lugar, é bom. Romanos 9, 10, 11. Eu digo isso também para os nossos amigos reformados que puderem talvez estar assistindo. Aquilo fala sobre Israel, mas o assunto é salvação do livro inteiro. E capítulos 9, 10, 11 são apenas uma ilustração no meio daquela discussão teológica para ilustrar a soberania de Deus na salvação. Da mesma forma que Deus escolheu Israel com uma determinada finalidade, um propósito, ele escolhe os salvos. E se ele abandonou Israel, que esperança temos nós? Se ele escolheu Israel, depois deixou por causa de qualquer assunto, porque não pode acontecer a mesma coisa com nós? Como é que nós podemos ter certeza de qualquer coisa se Deus não cumpre perfeitamente a sua palavra sempre? Depende do ramo.
com certeza, o homossexualismo não é aceito entre os ortodoxos, se bem que hoje em dia são muito mais liberais em termos de vida do que antigamente, mas basta ler o Antigo Testamento para saber o que Deus e o que o judaísmo diz sobre o homossexualismo. É pecado feio e não é aceitável, ponto final. Agora, entre os judeus culturais ou tradicionais, ou menos tradicionais em termos de teologia, é bastante comum. Em Israel, é muito comum até certo ponto. Por exemplo, eles têm cada ano eles procuram ter a parada dos homossexuais e procuram sempre fazer em Jerusalém e sempre é banido. Então, até hoje, não houve em Jerusalém. Houve um grupo pequeno no ano passado que conseguiram realizar alguma coisa antes de ser expulso, mas quase todo ano eles têm uma grande parada de homossexuais em Tel Aviv. Tem 6 minutos e 42 segundos restando. Um agradecimento, meu irmão. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom ver algumas pessoas, ouvir o Pastor Randy Cook, que está aqui no meu coração por muitos anos. Foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Obrigado, Soraya, e a todos também. Realmente considero um privilégio para mim. Obrigado também, Carlos, ao irmão, mas a outra liderança ali do Seminário Bereano pela sua fidelidade no ensino e na defesa da palavra de Deus. Agradeço os anos que Deus me deu junto com vocês lá. Já que faltam 6 minutos, posso fazer uma pergunta? Quais são alguns benefícios de uma sociedade inteira todos terem treinamento no militar? No caso de Israel, isso foi importante para dar uma certa unificação à nação. Todos os imigrantes vieram de mais de 100 países diferentes ao longo dos anos da existência de Israel. E
só duas coisas que unificaram essa diversidade. É a língua hebraica. Só que os idosos têm muita dificuldade em aprender a língua hebraica, mas os jovens que vão adotar esta língua e vão aprender bem. Mas a maneira que eles vão aprender e falar junto, ter esse entrosamento é no sistema militar. Eles vão passar esses 3 anos juntos só no hebraico, esquecendo da sua família, do seu passado, de tudo que é normal. Eles vão assim criar uma união fantástica. E por ser homens e mulheres no exército de Israel, isso dá ainda mais união aos jovens da nação. Eu acho que foi uma coisa muito importante na formação da nação. O senhor acha que seria interessante outras sociedades também terem todos os treinamentos militares, mesmo não tendo tanta necessidade como Israel? É difícil fazer essa comparação em outros casos. Nenhuma outra nação que eu conheço é semelhante a Israel nesse aspecto. Então, nem sei se funcionaria. Eu duvido que daria certo aqui na América. Pelo meu conhecimento no Brasil, também duvido que daria certo. Se tivesse, talvez, alguma nação novinha em formação, mas um dos aspectos que deu tanto sucesso em Israel é o fato dessas pessoas chegarem de diversas nações para uma nova terra. E isso simplesmente não tem acontecido em outro lugar. Somente agradecer porque você gravou, né? Porque a gente estava numa reunião da MEA, então não foi possível acompanhar tudo. Então, vou ter o privilégio de acompanhar. Obrigado, pastor Randy Cook, por trazer essa mensagem gostosa para nós. De incentivo também. Ok. Somente isso. Obrigado. Eu também tenho a impressão que judeus, de forma geral, são bem inteligentes. Eles têm um certo desprezo para pessoas que não são? Não na base de inteligência, é mais na base da sua cultura judaica que talvez vão desprezar alguém. A palavra é um pouco forte para isso, mas é um elogio da sua própria cultura que os levam a aparecer assim. Olha, amar o seu próprio povo não é a mesma coisa como odiar outras pessoas. E eu acho que Israel tem justa razão para isso, em termos de inteligência, invenções, nível de educação, realmente são muito mais avançados do que qualquer outra nação. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o seminário, o pastor Randy e o pastor Carlos. Uma benção. Obrigado. Tá, aquele versículo citado em hebraico diz Sha'alu Shalom Yerushalayim. Você pode até ouvir o calmo, quieto, tranquilo. E realmente orar para a paz de Jerusalém, mais cedo ou mais tarde vai chegar no assunto da alma, da salvação. Porque se não tiver
solução para os pecados, não existe paz. E Jesus Cristo é o príncipe da paz, é isto que eles precisam. Então, ao meu ver, este mandato de Salmo 122 é orar pela salvação dos judeus, orar que eles vão reconhecer o seu Messias e conhecer esta paz perfeita no seu coração. Então, posso orar assim. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de ter esse tempo juntos e para pensar sobre este assunto que é tão importante e próximo do teu coração. Obrigado que o Senhor nos dá essas oportunidades, este privilégio de transmitir o Evangelho para outros e muito especialmente para judeus conhecidos nossos. Pedimos que isso abre oportunidades e portas para continuar nessa direção e especialmente também para aqueles missionários que se encontram em Israel, que estão transmitindo o Evangelho naquela nação. Que o Senhor os protegem, da tua palavra, que tem dias bem piores na frente, mas nós também sabemos que, tendo Jesus Cristo no nosso coração, nós podemos sentir paz até no meio de tumulto. E por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.